Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Salve galera! Bom, o pessoal tá entrando aí. Boa noite a todos. O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo? Bom pessoal, boa noite a todos. Vou fazer essa live hoje, esse ao vivo, com um amigo meu que ele é sargento e ele vai falar para nós sobre um pouco sobre ação antiterrorismo, sobre aqueles roubos, terrorismo, né? Terrorismo em geral, sobre roubo, aqueles roubos em caixa eletrônico que sitiam as cidades. Vamos ver se ele... O Endel Ribeiro tá falando que tá legal, valeu Endel. O pessoal tá entrando a rock and roll. Deixa eu ver aqui se meu amigo tá aqui. O Sargento Marques, ele é um profundo conhecedor sobre esse assunto e ele gostaria de estar passando algumas informações para você. Valeu, Felipe. Felipe aí, pilotaço aí de moto. Era da Rocando 22, agora boa sorte para você aí em Diadema. Espero que você continue fazendo um bom trabalho. Pessoal, patrulheiros aí, 190, boa noite. Uma página bacana aqui, ó. Patrulheiros 190 aí, quem que gosta do trabalho da polícia aí, tem bastante assunto interessante lá. Deixa eu ver se o Sargento Marques entrou aqui. Fala, Felipe Tadeu, boa noite. Deixa eu ver aqui, aproveitar que o pessoal tá... Deixa eu ver aqui como funciona agora. Deixa eu ver. Como funciona agora o curso de ROCAM para o de outros estados? Oficial Vitor Falcão. Como funciona? Meu, esse negócio de curso aqui na PM deu uma brecada aí, viu, gente? Deu uma brecada. O Felipe é zica. Mano, trampo foda. É isso aí. E vocês aí, como que estão vendo o lockdown? Quem aprova o lockdown aí? Deixa eu ver o antiterrorismo aqui. Acho que já entrou. Fez a solicitação. Deixa eu ver. Sargento Marques para entrar aí. Robert Schopp tá aí com a gente. Ele não aprova não. O pessoal não aprova não. Tá por aí, Marques? Fala, meu amigo. E aí, antigo, tudo bem? Pessoal, eu vou deixar se apresente aí o Sargento Marques. Ele vai falar para vocês quem que ele é e sobre o que nós vamos falar hoje. Marques, dá um recado aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, Galesco. É uma honra, uma satisfação estar presente aqui nesse público maravilhoso que você tem. Você é um cara sensacional, um cara que vem agregando muitos valores aí na nossa instituição, um cara que tem uma história. Bom, eu sou 96 milhão, né? Tenho 96 na polícia, estou há 24 anos na PM. Atualmente estou no P5 do primeiro BPMM por causa de uma ocorrência de resistência e a equipe separou a equipe, né? E a minha trajetória toda foi entre o primeiro batalhão e o 22M. A minha última unidade operacional era a Força Tática do 22º M. E agora estou aí, nessa nova fase aí da vida, né? Maravilha. Ô, Marcos, a hora que eu coloquei lá a fotinho nossa lá falando que a gente ia fazer uma live lá, uma pá de polícia aí do camarada meu aí da Zona Sul, né, do primeiro, 22, falou que a live vai ser pesada aí. Vamos ver, né? O Opa! assunto, você que comanda o assunto, eu vou deixar você levando aí pra Nossa, gente... é um assunto que eu sempre faço em algumas preleções,
devido a um estágio que eu fiz com o pessoal do GAT, o pessoal do COI. Esse estágio eu fiz em 2018, que é o EALOP, né? Inclusive as aulas foram ministradas para os sargentos, eram para ser ministradas para o efetivo, né, de cabos soldados, mas aí aconteceu um monte de coisa, aí veio pandemia, aí parou as coisas, e aí esse estágio ficou para, vamos dizer assim, adiado, né? Então, é um assunto que, de certa forma, é pouco difundido na instituição, né? Atualmente. Antigamente se falava um pouco mais sobre terrorismo, sobre contra-terrorismo, né? E agora com essas ações do novo cangaço, enfim, é uma matéria que é muito atual, é mais atual do que a gente possa imaginar, né? As pessoas sempre me perguntam se vai acontecer alguma coisa. Na verdade, já está acontecendo várias coisas, né? É só nós observarmos a quantidade de ocorrências que aconteceram, tanto desse ano como ano passado. As organizações criminosas ultraviolentas, que se fala na doutrina, eles estão cercando cidades, explodindo bancos, né? E sede de transporte de valores. E realmente isso aí é como se fosse um atentado terrorista. Só que a norma, né, a Lei 13.260, que eu vou falar um pouquinho sobre ela não tipifica isso daí. Olha que negócio interessante. Ela não tipifica essa conduta. Ela não fala claramente se o indivíduo usar explosivos, ele vai responder numa associação, no Código Penal, mas não na lei antiterrorismo. Inclusive, a lei antiterrorismo, essa lei ela tem uma pena pesada. Ela tem uma pena de 15 a 30 anos. É uma das mais altas do Código Penal, uma pena de reclusão, inclusive. Né? Uma pena, assim, muito alta. E só para a gente antes de a gente começar, eu acho que é muito interessante nós fazermos alusão a essa lei 13.260 e como que ela surgiu, né? Nós sabemos que o Brasil, ele possui 12 a 14 tratados internacionais, ele é signatário desses tratados internacionais, e esses tratados, inclusive, versa que o país ele é contra o terrorismo. Então, o artigo 4º e o artigo 5º da Constituição, ele prevê. Só que, o que acontece? Ele prevê o terrorismo, só que de forma muito genérica. Era muito genérica, não era nada específico. Né? Não tinha o conceito de terrorismo, não existia esse conceito. E o que acontece? Com o advento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a comunidade internacional ela fez uma pressão muito grande no país, inclusive os Estados Unidos, as maiores potências, na questão de tipificar a conduta do terror. Então, os deputados se reuniram e foi estabelecido a Lei 13.260. O que é interessante pontuar nessa lei? Ela pontua o conceito de terrorismo, né? Ela possui o conceito, ela estabelece, né, tipifica o conceito de terrorismo, e não só isso, essa norma ela estabelece alguns elementos, né, do terrorismo em si. Alguns elementos, o elemento de violência, né, que seria a violência, o cara, isso aí é bem claro, a violência. Um elemento teleológico, que se fala dessa norma, né, ou seja, a finalidade específica pode ser política, ela pode ser religiosa, ela pode ser de ordem pessoal, no caso do terrorista doméstico, isso nós vamos falar um pouco, né, nós vamos avançar nessa linha. Então, essa lei ela veio justamente porque o governo americano e a comunidade internacional, Galesco, antes dos Jogos Olímpicos, eles já tinham informações que pessoas ligadas ao ISIS, né, o Estado Islâmico, eu vou falar um pouquinho sobre o Estado Islâmico, eles queriam praticar atentado terrorista nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tanto que
A Polícia Federal, eles, através da operação hashtag, eles conseguiram prender 10 terroristas, 10 pessoas adeptas ao Estado Islâmico que eles iam praticar atentados nos Jogos Olímpicos. Esse pessoal foi preso. Inclusive, até foram até condenados, né? Então, essa lei, ela surge nesse sentido. Engraçado também que ela surge, um ponto interessante, no nosso direito, os atos preparatórios anterior a essa lei, eles não eram punidos. Né? Eles não eram punidos, os atos preparatórios. Então, com o advento da Lei 13.260, os atos preparatórios, eles passaram a ser punidos. Tanto que esses indivíduos, eles foram presos justamente com a invasão, né? A invasão do FBI, da Polícia Federal, nas redes sociais. Porque esse pessoal ele se comunica muito por onde? Pela internet, né? E a internet, só para nós termos uma ideia, vamos imaginar a internet como uma pirâmide, né? Uma pirâmide, ou até melhor, vamos imaginar a internet como um iceberg. Eu gosto de estar sempre falando sobre isso daí. A parte superior do iceberg, a gente vê, a gente observa, então é a surf web, é onde todos nós navegamos, certo? Abaixo disso, já vem a deep web, que é um pouquinho mais escura. E a dark web, que é uma zona bem mais difícil de acessar, inclusive para você adentrar na dark web, de certa forma você tem que ter um pouco de apoio estatal. Depois eu vou estar pontuando sobre isso daí, sobre dark web, ou seja, então os terroristas eles usam muito a internet para estar se comunicando. E a Polícia Federal fez um trabalho fantástico junto com o FBI e eles conseguiram fazer a prisão desses, inclusive esses terroristas eles eram brasileiros, né? E eles foram presos, né? Então, de certa forma já teve um êxito, né? Um êxito muito bom dessa norma, né? Impedindo esses atos que acontecessem nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Né? Então, foi um ponto, assim, muito interessante. Ô, Marcos, não atrapalhando aí seu pensamento, esse negócio vou falar, entrar um pouco aí na política, né? Que a gente sabe que isso aí tem um lado político. O fato do STF ter soltado um monte de pessoas aí condenadas, já tem segunda instância, alguns casos, tem alguma coisa a ver? Crime organizado, se você acha que isso aí tem alguma coisa a ver em outros países, isso é relacionado? Então, o que acontece? As pessoas sempre me perguntam sobre isso daí. Só que a gente precisa, de certa forma, ter um pouco de cuidado para afirmar coisas, né, que a gente, lógico, nós não temos certeza e não temos evidências de que isso esteja acontecendo, né? Nós podemos fazer um comparativo com o que está acontecendo no México, né? Os cartéis, né, a máfia se envolveu tanto naquele país que ela está entranhada diretamente no parlamento e no poder judiciário. Tanto que algumas ações... No México, né? No México. No México, justamente, no México. Aqui não. Aqui a gente ainda não tem evidência disso, né? Mas, enfim, tanto que essa semana, a semana passada, alguns cartéis, teve um cartel lá do México, eles atacaram as viaturas policiais, um comboio, inclusive, estava com promotores de justiça. Eu vi. Você viu lá. Foi bem divulgado. Então, morreu 13 pessoas. Então, um ataque muito forte. Inclusive, os cartéis mexicanos, eles estão andando com carros blindados. Eles estão andando com carros blindados e dependendo da ação que ele for perpetrar, eles estão com armamento muito forte e às vezes a polícia não consegue conter, né? Não consegue combater, nem chegar perto. Não consegue combater isso daí. É muito difícil para os policiais combaterem. Muito parecido com as ocorrências aqui, Marcos. Porque os caras vão roubar no interior, de carro blindado, armas longas, né, até .50, já teve caso,
e a polícia local lá não conseguir combater. Quando vai um reforço, ou até um reforço perto, há um conflito onde há baixas. Graças a Deus, a baixa deles são maiores aí, né? Então, é interessante você ter falado sobre isso aí. O Coronel Harcourt é um cara, é o comandante do BOP GAT hoje, e ele fala muito sobre isso daí. É interessante a forma que ele fala, no sentido de que o policial que está na ponta da linha, o policial que está na rua, ele tem que ter um fuzil e 4, 5 carregadores, ele tem que estar pronto para uma pronta resposta a essas ameaças. Ele tem que estar já com treinamento, com equipamento, né? Aquele trinômio, né? De homem, equipamento e treinamento. Isso aí é uma coisa que vai demorar para se evoluir até esse tipo de evolução chegar na polícia. Porque nos outros países já é bem diferente isso daí. Principalmente a questão da consciência situacional, né? A consciência situacional de você entender o que está acontecendo, ou seja, o incidente, né? Tanto é interessante nós falarmos sobre essa palavra incidente. Essa palavra, ela surgiu em 2003, após os atentados 11 de setembro. Nesse período, em 2003, aconteceu nos Estados Unidos o Homeland Security Presidential Five, que é uma reunião entre as agências norte-americanas e privadas, onde estabeleceu-se o conceito de incidente, que é uma amplitude da crise, inclusive. Ou seja, na crise, no conter, isolar e negociar, o conceito tradicional que nós sabemos, né, que isso é bem claro, né, o incidente, ele ampliou-se esse conceito de crise, né, porque ela denota maior capacidade de resposta para o Estado, né? Ou seja, que eu estava comentando, o policial americano, o policial europeu, ou principalmente o francês, ele já tem isso bem arraigado nos treinamentos dele, né? O pessoal vive muito isso daí. Inclusive, ontem aconteceu um atentado doméstico, né? Que ainda não se sabe a fonte, né, e nem a motivação desse atentado doméstico. O indivíduo adentrou num supermercado e começou a disparar em série, ou seja, um atirador ativo, que eles falam que é o shooter action, né? Shooter action, o atirador ativo. Inclusive, teve um oficial que era daqui do 22, né? O pessoal depois quiser seguir ele, o LACO SA, o Tenente César Augusto, né? Agora não é mais tenente. Ele casou com a americana, está nos Estados Unidos, está na polícia do Colorado, foi onde aconteceu, né? Em Denver, no Colorado. E estava a 40 minutos desse incidente. E o que acontece? Ele falou, estava a 40 minutos desse fato, né? E ele está na SWAT agora. Ele entrou no grupo da SWAT. Olha que interessante, um brasileiro na SWAT. Né? Verdadeiro. Oi? Um brasileiro na SWAT de verdade, né? Um brasileiro na SWAT. Depois você até segue ele. Eu não, eu conheço ele, meu brother. Né? Meu brother. Um cara boníssimo. Converso com ele de vez em quando. O cara é 10. É um orgulho para nós, né? Sim, orgulho para nós brasileiros, né? Então, cara... Ô, Marquês, deixa eu só agradecer ao pessoal que está assistindo a gente aí, agradecer eles, ao Armando, Ximenes, Mauro Marques, Tenente Kathleen, a pequenininha está aí com a gente. Muito boa. O Bar Chopper também aí tá no veneno, que quer trabalhar por causa da pandemia, o Lupercio, Roberto Franco, Pedro Galhardo, Anderson Neves, o Sargento Savarese também está aí, e deixa eu ver o nome dele aqui, que Delay e o Chiga Rogério aí, camaradas nossos aí, estão seguindo a gente aí, tá bom? Só para dar atenção, pessoal, que eu não quero atrapalhar o Marcos. Não. Depois eu agradeço aí. Porque é um assunto muito interessante mais para policiais. É bom que a sociedade fique sabendo do que está acontecendo aqui na parte operacional nossa. O cidadão de bem ele precisa saber de algumas coisas que está acontecendo, né? O cidadão de bem ele precisa ter essa noção. Para fazer um juízo depois, né? O que acontece, para saber por que as coisas acontecem e de que maneira, né? Prossegue aí, Marquês, senão o pessoal eles estão interessados Eu fiquei uns dias lá na Europa, fiquei uns dias na França, e a gente observa que os policiais da CRS,
né? Os policiais da BRI, lá da Polícia Nacional Francesa, eles têm bastante enraizada essa questão da consciência situacional, né? Da consciência situacional, da imagem operacional comum, né? E principalmente são as ferramentas do processo decisório, né? E principalmente a descentralização do poder decisório. Ou seja, a consciência situacional nada mais é do que o policial chegar num local e ele verificar o que está acontecendo. Ele fala, é um roubo comum? É uma briga de casal? Ou é um ataque terrorista? Se for um ataque terrorista, ele, através da consciência situacional, ele vai ter com ele uma coisa chamada imagem operacional comum. O que seria essa imagem operacional comum? Essa imagem operacional comum seria ele saber do que está acontecendo e compartilhar de forma compartilhada, ele estabelecer para as outras unidades de serviço que estão chegando e criar pontos estratégicos para ele ter uma contra-resposta, inclusive. Porque aquele conceito que nós tínhamos antigamente de quem chegar primeiro na ocorrência, tal, aquele negócio de chegar primeiro na ocorrência, hoje isso caiu muito, porque dependendo da ocorrência, se você chegar primeiro, você vai morrer. Não tem outra explicação. Dependendo da ocorrência, meu amigo, se você não tiver equipamento adequado, treinamento adequado e não esperar o apoio chegar, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil para você conseguir resolver essa crise. Você vai colocar em risco você e colocar em risco o seu parceiro, né? Então, as polícias europeias e americanas, eles já estão muito assim, com isso arraigado. Só que, mesmo os caras tendo equipamento, mesmo os caras tendo treinamento e tudo isso daí, acontece baixas. Porque o atirador ativo, né, que é o indivíduo que está preocupado em fazer homicídios em série, depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso daí, o atirador ativo, ele quanto mais tempo passa, que é a forma dinâmica, né? Se fala a forma dinâmica, mais vítimas ele vai causar. Que foi o caso de ontem. O indivíduo adentrou no mercado e praticou vários homicídios. O policial foi atender, ele recebeu o chamado, o policial foi lá sozinho, na viatura, ele adentrou no mercado e foi baleado. E foi baleado e veio a falecer, né? E com todo o treinamento, com todo o equipamento, e infelizmente acabou acontecendo esse tipo de situação, esse tipo de evento, né? Então, E aqui já aconteceu, né, no Rio de Janeiro há pouco tempo, mas foi caso de assalto, né? Não foi esse terrorista aí, né, atirador solitário aí. Ele entrou mesmo preparado, olhou, fatiou, e o cara estava um vigiado, a hora que ele virou para o outro lado, tomou um tiro na cabeça também, né? Isso aí no a gente mercado, é treinado para isso e sim, que sim. acontece, né? Infelizmente, acontece, né? Infelizmente, com todo o nosso treinamento, com toda a nossa cautela, o elemento de surpresa, né? Você está naquela condição de 0 a 10 de adrenalina, tanto que a gente sempre fala muito, você viveu muito isso daí, né? Aquela Sim, ocorrência que você tromba, a trombada é muito difícil. A ocorrência sim, trombada sim. é, Eu fui baleado situação já, de, né? é, Já fui baleado exatamente. nessas ocorrências. Você E foi na minha baleado. época, Marcos, na escola de soldado, eu não vou comparar meus dias com os dias atuais, tal, mas eu tive na escola de soldado aulas de terrorismo e antiterrorismo, né? O DIT, Sim, porque na época tava acabando o regime militar e tinha muito assalto a banco e roubo, sequestro, né, de pessoas importantes. E era comum o pessoal pegar a viatura e tacar fogo com os policiais dentro, algemados, eles abordavam. Então, a gente saía para a rua, era, era outra polícia, né? Os bandidos tinham respeito, mas os terroristas, né? Os terroristas da época, eles vinham para cima mesmo, muito melhor com armamentos, né? Para vocês verem, quando eu entrei na polícia, em 85, o tipo de policiamento tático móvel tinha 15 anos, não era, né, não era o que é hoje, uma força tática, um BAEP, ou, né, ou até sim, sim, a sim. rota mesmo.
A rota tinha 15 anos, ela foi criada em 1970. Então, quer dizer que era outros tempos, né? E a gente tinha ação terrorista mesmo, de sequestrar grandes Autoridades, personagens militares. internacionais, né? Sim, sim. Tinha, sequestrava avião, mas tinha um combate. E a gente fazia parte disso, né, Marcos? Tanto que a esquerda, ela perpetrou muitos ataques, né, nessa época, né? A esquerda, Sim. os movimentos de esquerda, eles eram muito fortes nessa questão do terrorismo, né? Inclusive, no aeroporto lá de Pernambuco, de Guararapes, eles tentaram matar o general Costa e Silva na época, né? Teve a Sim. explosão, um artefato explosivo numa mala. Eles foram lá e o Costa e Silva ia passar pelo saguão e os explosivos foram detonados. Só que, não sei se tinha alguma informação na época, alguma coisa, ele acabou mudando o curso dele. Ele mudou o curso, mas teve 3 mortos nessa época. Então, você está completamente com razão que nessa época aconteciam vários atentados, né? Diversos atentados terroristas pela esquerda. Inclusive, eu tô para te falar que Uma marca, ela marca, a gente vê história e acho que até o próprio Comando Vermelho foi criado através de presos políticos e presos comuns, né? Bandidos mesmo. Por isso que era colocar tudo junto e houve essa fusão aí e começou a criar o crime organizado lá no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho, aí foi criado várias facções, né? E hoje é uma das que lidera aqui de São Paulo aí. Para mim, Inclusive, para o meu conhecimento, eu não tenho nada a comprovar, mas o crime organizado é muito influente e ele já está enraizado em vários poderes, em várias você, instituições. A gente sabe disso, mas não tem como provar, você só estou tá. falando de achismo meu, né? Sim, 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 sim. Não, interessante o que você está falando. Existe já grandes evidências que o PCC, depois eu vou estar falando um pouquinho do PCC, na questão do Hezbollah, um grupo terrorista do Líbano que age fortemente na região da Tríplice Fronteira nossa do Brasil, que a Tríplice Fronteira é a região Brasil, Paraguai e Argentina, é a região da Tríplice Fronteira. Então, principalmente na região de Foz do Iguaçu, o PCC está muito forte lá. E o PCC está se aliando ao Hezbollah. Né? Olha que negócio interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o Hezbollah. Né? Só para a gente, galera, só para a gente começar a avançar um pouquinho nessa área do terrorismo, né? É importante nós conhecermos também o contexto histórico, né? Acho que o contexto histórico, eu vou falar um pouquinho o contexto histórico de forma resumida, lógico, porque é bastante coisa, e aí eu vou avançando para o nosso lado aqui do país, né? É importante a gente pontuar de início o seguinte: o surgimento da Al-Qaeda, né, dessa organização terrorista ultra-radical Al-Qaeda. Então a gente avança lá atrás, em 1979 a 1980, quando a União Soviética, hoje Rússia, eles invadem o Afeganistão. Eles invadiram o Afeganistão, se aliaram com diversos tribais da região e eles queriam efetivamente colonizar o Afeganistão e tudo mais. Só que o Afeganistão é uma região que tem muitos muçulmanos, né? Então a comunidade do Oriente Médio se achou muito pressionada contra isso, principalmente a Arábia Saudita. O que a Arábia Saudita fez? A Arábia Saudita ficou muito preocupada com a presença dos russos lá, né, dos soviéticos, porque eles poderiam estar implantando uma doutrina russa vermelha na região, né, uma doutrina anticlerical, porque a maioria dos russos eles são anticlero, né? Então eles ficaram muito, a comunidade do Oriente Médio ficou muito preocupada com isso. O que a Arábia Saudita fez? A Arábia Saudita se aliou aos Estados Unidos e foram para a guerra. Foram para a guerra financiando alguns tribais da Aliança do Norte, lá da região do Afeganistão, com armamentos, com munições, e partiram para a guerra. E uma figura importante que surge aí chamada Osama Bin Laden, que o Osama Bin Laden é um saudita.
e inclusive de pais muito ricos, ele teve educação superior, ele era engenheiro, ele recebia muita formação, né? Então eles partiram para a guerra com armamento americano, com toda essa logística americana e a logística saudita. O que acontece? A Aliança do Norte, juntamente com a turma do Osama Bin Laden, eles conseguem o quê? Conseguem expulsar os russos, conseguiram ganhar a guerra. Olha que negócio interessante. Tanto que eles conseguiram ganhar a guerra de uma das maiores potências bélicas do mundo na época, né? Tanto que os russos, juntamente com as tropas de coalizão dos Estados Unidos, eles conseguiram expulsar nada mais, nada menos que a Alemanha. Eles acabaram com o Império Alemão, né? Então, o que acontece nisso daí? O Bin Laden, eles conseguiram vencer a guerra do Afeganistão, expulsaram os russos. Bin Laden volta para a Arábia Saudita e pede apoio para a Arábia Saudita para continuar as ideias que ele tinha. Ou seja, ele queria mais poder lá no Afeganistão para estar montando o califado dele, que eles falam. Vou falar um pouquinho sobre califado. Só que a Arábia Saudita falou, não, negativo, eu não vou te ajudar. Viraram as costas para ele, né? Viraram as costas para ele, ele ficou lá com ódio muito grande. Só que, em 2003, o que acontece? Os americanos, juntamente com a Arábia Saudita, eles invadem o Iraque. Invadiram o Iraque, com o George Bush filho, né, com a alegação que haviam armas de destruição em massa, né, que, na verdade, de certa forma, havia evidências de que tinha essas armas de destruição em massa, né, porque o Saddam Hussein atacou uma cidade chamada Halabja, um vilarejo curdo, depois eu vou falar um pouquinho sobre os curdos, e dizimou centenas de milhares de curdos lá, dessa região, com ataque de gás mostarda, gás sarin, na época. Então tinha essa evidência, né? E o que acontece? Só para voltar um pouquinho, os sauditas, juntamente com os americanos, eles cedeu uma base americana em território saudita. Olha que negócio interessante. Você vai perguntar, pô, mas e aí? Mas o interessante disso é que o Islã, o berço do islamismo está onde? Está em Meca e Medina. Essas duas cidades ficam na Arábia Saudita. Então, o povo muçulmano achou isso um absurdo. A Arábia Saudita ceder território saudita na terra onde nasceu Alá, onde nasceu o profeta Alá, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o profeta. Então, eles ficaram enfurecidos. Então, o ódio ficou muito grande, começou a se gerar esse ódio muito grande. O Osama Bin Laden, que era um saudita, foi expulso de lá. Ele foi expulso da Arábia Saudita, ficou no Afeganistão. Os caras viraram as costas para ele. Viraram as costas para ele. Ele ficou com ódio muito grande. E, dali, então, ele designa o que? Ele designa a chamada jihad, né? Eles falam a jihad. Só que jihad, às vezes a pessoa ouve falar muito, o que é a jihad? A jihad nada mais é que uma luta contra si mesmo, né? O islamismo prega que é uma luta contra si, contra seus vícios, contra os males que você sofre, ou seja, é uma luta interna contra você, né? Não essa loucura que esses caras querem fazer aí, que é sair uma guerra santa querendo matar todo mundo. Não é isso. O Islã não prevê isso. É totalmente diferente, né? Então, o que aconteceu? Eles ficaram enfurecidos, Osama Bin Laden se junta com a turma dele lá e eles formam o quê? Eles formam a Al-Qaeda. Então, a Al-Qaeda é formada de Osama Bin Laden, com esse ódio muito grande, e eles resolvem atacar o Ocidente. Atacando o Ocidente de que forma? Em 1993, aconteceu o ataque ao World Trade Center, o primeiro ataque ao World Trade Center. Um carro 2003. 93. Em 93. Em 93. O primeiro ataque ao World Trade Center foi em 93. Um carro-bomba com o KSM, lá, o Khaled Sheikh Mohammed, foi lá com o carro e se explodiu lá, só que as estruturas do World Trade Center não foram abaladas. Houve várias vítimas, só que não foram abaladas. Aí o que eles decidiram? Eles decidiram, em 2001, como todos nós sabemos, né, inclusive, só um ponto, em 2004 eles atacaram um destroyer americano no mar Mediterrâneo, onde
soldados americanos foram mortos, né? Os primeiros quantos soldados morreram nesse é destroyer? um navio americano. Em 94, o destroyer americano. Então, nessa época, eles já começaram a fazer os ataques deles. E em 2001, acontece o atentado às Torres Gêmeas, o atentado ao Pentágono, né? E ia ter o atentado à Casa Branca, só que o avião lá caiu. Esse terrível acontecimento que chocou a comunidade mundial, né? Isso foi um fato assim mundial. E dali, na época, quem governava o país era o George Bush filho. E o que ele, então, fala para os caras fazerem? Vamos invadir o Afeganistão e vamos atrás dos caras. Vamos acabar com esse cara aí. Então, ele, desse momento, estabelece a guerra contra o terror e eles vão atrás de Osama Bin Laden. E o interessante falar dessa guerra, para quem quiser, que se interesse sobre um pouco as guerras, vejam lá no livro dos Heróis, e tem o filme dos Heróis. Os americanos foram 12 tropas especializadas, né? 12 indivíduos das tropas especializadas. Eles desceram de helicóptero, um helicóptero mais moderno da época, né? Que é o Chinook, né? Um helicóptero de carga. Eles descem lá na região do Afeganistão, e lá já tinha agentes da CIA, os tribais, que eram a favor dos americanos, e eles falaram, vamos guerrear contra os caras e vamos expulsar a Al-Qaeda daqui, vamos expulsar o Talibã daqui, porque já nessa época já tinha Al-Qaeda e já tinha surgido o Talibã. E o que acontece? Eles vão para essa guerra, só que eles vão para essa guerra como? Eles vão para essa guerra a cavalo. Olha que negócio interessante. Eles vão a cavalo. Assisti o filme. Sim, o filme é fantástico, cara. Fala, pô, os caras estão com armamento dos mais potentes do mundo, com maior tecnologia bélica. Aí o chefe da divisão, né, do pelotão... Da tribo lá, né? A chefe do pelotão fala assim, ó, cadê os carros que nós vamos ir para a guerra contra os caras? Fala, não, mas a gente não tem carro, não. O general Doston lá da tribo falou, não, a gente não tem carro, a gente tem cavalo. Cavalo, pô, então vamos acabar. Eles foram a cavalo. Só que interessante, você pode falar, pô, mas como é que os caras venceram essa batalha com cavalo? É meio utopia isso aí. Mas o interessante é o quê? A tecnologia americana. Eles iam até próximo a alguns pontos que estavam os membros da Al-Qaeda e do Talibã, e o que eles faziam? Eles tinham equipamento a laser, e esse equipamento a laser emitia um sinal para o avião B-52, que estava a mais de 20 mil pés de altura, e eles soltavam diversas bombas contra os caras. E as bombas vinham do céu, né? Eles falavam, pô, tá vindo bomba do céu, olha que negócio. E eles conseguiram vencer essa guerra. Expulsaram os caras de lá. Só que interessante que essa guerra, ela dura quase que 10 anos. 10 anos de guerra atrás de um cara, e eles não conseguiram achar o cara, que era o Osama Bin Laden. Eles não conseguiram achar o Osama Bin Laden nesse bombardeio todo. Tanto que os americanos soltaram algumas bombas que eles têm lá, que na época era uma das bombas mais potentes, que era a cortadora de margarida. Que essa bomba, ela entra na montanha, 60 metros pelo solo, e ela se explode. Você imagina a quantidade de bombas que eles lançaram nessa região. Então foi um verdadeiro inferno de Dante, né, nessa época aí. E muitas bombas, muitas baixas, e eles conseguiram dominar toda aquela região, né? Inclusive nessa época aí, eles fizeram várias prisões, inclusive nessa época já tinha cidadãos de origem estrangeira, principalmente americanos, estavam infiltrados com a Al-Qaeda e com o Talibã, eles já estavam infiltrados, e esses foram presos, alguns foram mortos, outros foram presos, e foi um negócio assim, muito assim, acentuado. E um ponto mais interessante para nós vermos, no final dessa guerra, o que os americanos perceberam? Aí já estava o Obama nessa guerra. Eles falaram, pô, mas não conseguimos pegar o Osama Bin Laden, que é o máximo que a gente queria fazer, era pegar ele. E a gente não conseguiu. Ele escapou pelas montanhas e sumiu. Alguns diziam que ele já tinha morrido, e outros falavam, não, o cara tá por aí.
Só que o interessante disso tudo, que ele começa a mandar mensagens através do mensageiro dele, e esse mensageiro, ele levava essas mensagens através de fita cassete, né? Na época tinha fita cassete, e através de bilhete, ele se comunicava entre bilhetes. Né? A comunicação era muito assim, medieval, né? Meio que medieval. Mas os caras tinham inteligência, a inteligência para o mal é fogo. Aí o Sim. que acontece? Os americanos recebem uma informação do exército paquistanês que Osama Bin Laden estava no Paquistão. Eles recebem essa informação. Eles começam a trabalhar essa informação, porém é uma informação meio que sem fundamento, e devido aos interrogatórios que eram realizados na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, e na prisão lá em Guantánamo, em Cuba, um nome de um mensageiro começou a surgir. Interessante, quem quiser ver, veja lá o filme A Hora Mais Escura, leia o livro do Mark Orwell, Não Há Dia Fácil, que conta bastante sobre essas operações, como foram realizados o teatro dessas operações. Né? Então, o que acontece? Eles receberam essa informação que um dos membros da Al-Qaeda, que era o mensageiro, estava operando nessa região. E esse indivíduo, ele fez uma ligação para onde? Para o quarto, para a mãe dele. Ele ligou para a mãe dele e através de uma frase que eles falaram, uma frase que ele falou para o parente que estava trabalhando com os mesmos de antes. E a partir de então, o exército americano viu que aquela ligação telefônica, uma ligação de celular, aí você vê que o terrorista ele começa a evoluir. Ele começa a acompanhar a evolução. Ele arrumou um celularzinho para ele. Só que com o celular dele, ele sempre destruía o celular e usava outro. Só que os americanos, através da CIA, já estavam monitorando mais ou menos onde ele estava, onde ele agia. E ele agia perto de uma cidade afastada do centro, né, lá do Paquistão, e ele fazia as ligações e dali partia as ordens de ataques. E os ataques não paravam de acontecer. Vários ataques na Europa, vários ataques, inclusive nos Estados Unidos, não parava de acontecer ataques. Sempre acontecendo ataques. No norte da África, vários ataques. E ele sempre reivindicava os atentados. Falou, o cara está vivo. Aí o que o exército americano fez? Começou a monitorar, conseguiram chegar no mensageiro. Eles chegaram no mensageiro, seguiram o mensageiro, e o mensageiro fez o quê? O mensageiro foi próximo de uma região, uma das principais regiões militarizadas do Paquistão, a 2 quilômetros da principal academia militar paquistanesa, e ele entra numa mansão, uma cidade chamada Abbottabad. Ele entra nessa mansão. A partir de então, o que o exército americano faz? Eles começam a monitorar toda a movimentação dessa casa. Eles levaram 40 agentes da CIA infiltrados e passam a monitorar de longe essa casa, uma casa com muros de 3 a 3,5 metros, com um arame farpado, sem internet, o lixo eles queimavam. Então, o nível de segurança era o nível hard, o nível difícil, né? Que a CIA interpreta dessa forma. É um nível muito difícil. Então, alguma coisa tinha nessa casa. Falou, quem que será que tem nessa casa? E a partir de então, eles começam a monitorar a casa. O avião não tripulado americano, sobrevoando a casa a 15 mil pés, consegue detectar um indivíduo que ele saía um pouco da casa, ia no quintal, andava lá e entrava. Falou, pô, mas esse cara é muito suspeito. A partir de então, o avião não tripulado faz um cálculo da altura de Osama Bin Laden com a altura da sombra dele. Então, o nível de certeza aumenta-se para 60% que ele está nessa casa. Aumentou o nível de certeza. Eles falam, pô, o nível de certeza aumentou. Pode ser que é o cara. Então, as investigações continuaram. Os americanos, junto com a CIA, eles conseguiram um médico paquistanês, inclusive esse médico paquistanês ele está preso. Os americanos estão fazendo de tudo para repatriar esse cara. Ele está preso lá no Paquistão.
E esse médico paquistanês, ele fez um negócio, uma campanha, ele elaborou uma campanha de vacinação falsa. Uma campanha de vacinação falsa, e ele consegue vacinar as crianças que estavam na casa, porque nessa casa ela tinha crianças, ela tinha mulheres, tinha cabras, tudo que se fazia, eles se alimentavam da própria casa, plantação, era tudo dessa mansão. E uma mansão que, de certa forma, chamava um pouco de atenção pelo tamanho dela. Era muito grande, era 3 andares. Então, o que aconteceu? O médico consegue material biológico, e esse material biológico foi mandado para o Pentágono, fizeram uma análise de DNA, e eles tinham o DNA da irmã de Osama Bin Laden, que tinha morrido em território norte-americano, e aí chegou o nível de certeza de 100% que era o cara que estava lá. Né? Aí o que o Obama fez? Desencadeou, falou, ó, vamos fazer duas situações. Ou nós iremos fazer um ataque aéreo com bombas, ou um ataque e mandar tropas especiais para lá. O que os americanos decidiram na época? Falaram, se nós fizermos um ataque aéreo, vai ser muito forte, com as bombas vai ser muito forte, talvez vai ser difícil até de identificar as pessoas que estejam lá, e isso não vai ter a certeza. Nós iremos arrumar uma confusão muito grande com o país, né? Você está invadindo a soberania. Civis mortos, né? Exatamente. Os civis mortos, né? Mortos, isso ia chocar, consequentemente, arrumar um grande problema. Então, o que os americanos resolveram fazer? Desencadearam a Operação Lança de Netuno. A Operação Lança de Netuno nada mais é que mandar o Team Six, o time mais forte americano, e com 15 agentes do Team Six, eles foram até o local, sobrevoaram a região com 2 helicópteros Black Hawks, só que um Black Hawk teve um problema, e esse Black Hawk caiu, ele bateu no muro, bateu a cauda dele no muro, ele perdeu a altura por causa do contravento que veio por causa das paredes. Interessante até falar, né? Por que esse helicóptero caiu? As pessoas perguntam bastante, por que o helicóptero caiu? O helicóptero caiu pelo seguinte, quando o SEALs começou a realizar o treinamento dele, os treinamentos, eles realizaram numa casa semelhante nos Estados Unidos, só que os muros dessa casa eram feitos de arame enfarpado, era cerca de arame enfarpado. Só que o real era muro de alvenaria, e eles não tinham calculado isso daí. Tanto que o helicóptero pairou, e o helicóptero teve o contravento e o helicóptero caiu. O helicóptero caiu, os SEALs conseguiram descer do local e invadiram a casa. Eles invadiram a casa, mataram o terrorista, conseguiram matar o terrorista. As pessoas perguntam, mas mataram? Como assim mataram? Não tem provas disso. Existem evidências da morte de Osama Bin Laden. A primeira evidência foi a Al-Qaeda, falou que ele tinha morrido, inclusive eles já designaram o sucessor de Osama Bin Laden, que é o Abu al-Zawahiri, né? Abu al-Zawahiri, que já é o primeiro da Al-Qaeda, os filhos dele, a mulher que ficou viva, e principalmente os outros membros terroristas, que eles falaram que eles confirmaram realmente que o Osama Bin Laden tinha morrido. Né? E o que a gente pode chegar? Eles queriam, os americanos queriam pegar o corpo e entregar para a Arábia Saudita. Só que a Arábia Saudita não quis o corpo, a Jordânia não quis o corpo, a Líbia não quis o corpo, ninguém queria o corpo, porque senão ia virar uma peregrinação, onde esse cara ficasse enterrado. Ninguém quer um cara desse. Né? Ainda bem que esse cara não veio para o Brasil. Né? Mais um. Mais um, né? Então, aí, galera, fecha-se o ciclo da Al-Qaeda. Fecha-se o ciclo da Al-Qaeda, e esse pessoal todo da Al-Qaeda, eles migram bastante deles, vários deles, para uma região do Iraque, porque o Iraque tinha sido tomado pelos americanos e o Iraque estava em colapso nessa época por causa da derrocada do Saddam Hussein. O Iraque estava completamente devastado. Esses indivíduos, alguns deles, alguns desses indivíduos, eles se unem
num movimento, e esse movimento se potencializou no Iraque devido à Primavera Árabe que aconteceu, que foi um movimento de vários estudantes e pessoas descontentes com o regime islâmico em alguns países. E um negócio importante, aonde que vem potencializar essa união desses indivíduos é no norte do Iraque. E o que acontece? Surge um homem no cenário desse daí chamado Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi, esse cara nada mais é que o chefe do Estado Islâmico. Então, nasceu-se o Estado Islâmico com oficiais do Saddam Hussein, oficiais do Iraque, e membros da Al-Qaeda, e surge-se o Estado Islâmico. E um ponto interessante com o surgimento do Estado Islâmico eles migram para uma região chamada Síria. Eles vão para o norte da Síria. A Síria está até hoje sofrendo muito em consequências da Primavera Árabe. A Síria vem sofrendo muito sobre isso daí. E o Estado Islâmico domina toda aquela região norte da Síria. Eles dominam toda aquela região territorial e eles começam a praticar atrocidades. Eles começam a praticar diversas atrocidades, como nós vimos aí nos telejornais, na mídia. Eles usaram muito a mídia. O Estado Islâmico ele usou demais a mídia a seu favor, a internet, as transmissões das execuções ao vivo. E isso aí chocou muito a comunidade internacional. Principalmente, chocou tanto que eles começaram a perder um pouco a linha no sentido de destruir até mesquitas naquela região norte do Iraque e norte da Síria. Então, o povo muçulmano, eles entenderam, falaram, pô, os caras estão destruindo até mesquita. Aí, alguns povos foram até contra o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico, eles conseguiram fazer a capitalização financeira como? Pra você ter uma ideia, o Estado Islâmico, ele dominou uma região de 84 milhões de quilômetros quadrados. Uma região do tamanho da Europa, praticamente. Uma região muito grande. Eles dominaram toda essa região. E eles faziam uma capitalização financeira deles como? A capitalização financeira do Estado Islâmico era através do petróleo, através do tráfico de armas, através do tráfico de ópio, através da cobrança de impostos. Então, eles tinham uma logística totalmente diferente de um Talibã e de uma Al-Qaeda para se restabelecer, para se manter, se capitalizar. Porque a Al-Qaeda recebia financiamento de alguns governos, Irã principalmente, do Iêmen, eles recebiam financiamentos desses governos. O Estado Islâmico ele já começou a ficar um pouco independente. Né? Ele era totalmente independente. Inclusive, até com o pagamento dos membros, os membros do Estado Islâmico, eles recebiam salário para estar atuando. Realmente um exército, um verdadeiro exército de terroristas. Né? O que aconteceu? A comunidade internacional chocada, os americanos resolveram dar um basta nisso daí, se uniram, formaram as tropas, juntamente com as tropas de coalizão, americanos, juntamente com ingleses, e eles, franceses, eles partiram para cima do Estado Islâmico. Só que um negócio fundamental disso daí foi a guerra em campo de batalha, na ponta da linha que a gente fala. O que o Trump, já na era Trump, o que o Trump fala? O Trump chegou, através de pessoas dele, chegou em membros do Kurdistão, dos curdos, né? As pessoas devem ter ouvido falar sobre os curdos. Os curdos são a maior conglomerado de pessoas sem pátria. Você tem uma ideia, tem de 30 a 35 milhões de curdos no mundo. Eles ficam ali na região do Oriente Médio, só que eles não têm Estado. Eles não têm pátria, eles não têm soberania. Só que o Trump prometeu a soberania para esses caras. O Trump prometeu. Falou, vocês me ajudem na guerra, que eu dou soberania para vocês. Tanto que os curdos, eles ficam numa região ali da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e rios Eufrates. É uma região assim muito, muito boa, porque é uma nascente de rios ali. Porque no Oriente Médio a escassez de água é muito grande. Não se tem água. É muito difícil a água. Tem curdos na Turquia, são 15 milhões de curdos no norte do Iraque, há curdos no Irã.
Então, esse pessoal aí, eles querem o que? Eles querem um território para eles. E eles foram para o campo de batalha. Os americanos financiaram, deram armas, deram toda a parte de logística, eles foram para campo e, inclusive, é interessante falar sobre as mulheres do Kurdistão. As mulheres curdas, elas vão para a guerra, efetivamente, elas vão lá de AK-47, inclusive tem até um exército de mulheres curdas, o PSJ, né? O PSJ, YPJ é um exército de mulheres curdas, é um pelotão de mulheres curdas. Depois o pessoal dá uma olhada na internet, exército curdo, exército feminino. Viu, Marcos? A hora que você dá uma pausada aí, eu preciso passar um QRU. Você para aí que eu falo, você não sei. Você está até bebendo água aí. É muito assunto, né? É tanto assunto É que... muito. Tem umas perguntas aqui, ó. Eu estava anotando aqui o nome das pessoas para mandar um alô, aí não vai dar para todo mundo. Mas ó, o subtenente Ricardo, aí, que é um mestre aí nosso, aí, um grande guerreiro, Sensacional. ele está pedindo para você repetir o nome dos livros. Pessoal, ó, essa live aqui é referente a um bate-papo meio do Marx, e ele queria eu começamos a conversar, ele começou a me explicar sobre o terrorismo, e eu falei para ele, ô Marcos, vamos fazer um ao vivo aí, porque você explica que talvez alguém também seja interessado em saber essas histórias, para vocês verem, o pessoal que está seguindo a gente, você vê a competência dos nossos instrutores. Ele é um sargento de força tática, ele está puxando um castiguinho aí, está trabalhando interno, mas olha o conhecimento de um dos nossos grandes instrutores, né? O conhecimento que ele tem. Então, ele está dando uma aula aqui didática para a gente, mas ele é instrutor nosso. Ele é instrutor, você veja a capacidade dos nossos instrutores, que fala assim, a polícia é mal preparada, e ele está fazendo assim, tipo de, a grosso modo, né, o Marquês? Sim. Dando uma pincelada. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, aí acho que você vai liberar aí, né, a sua página lá é antiterrorismo, Sargento Marques, entre lá, faça a pergunta, do mesmo jeito que ele esclareceu muitas dúvidas minhas, tenho certeza que ele vai atender todos vocês aí, algumas coisas que interessam, né? Porque às vezes tem algum espertinho aqui que quer, né? Eu falo, pessoal, porque não tem como a gente falar sobre terrorismo se a gente não for no contexto histórico, porque a gente observa, eu pessoalmente observo, que as pesquisas você tem que ir muito a campo e muita coisa está em inglês, você tem que ficar traduzindo, né? E não é fácil esse tipo de pesquisa, né? Então, só para o subtenente Ricardo, um livro da hora, show de bola, chama Não Há Dia Fácil. É um livro que conta todas as histórias dos SEALs e dessas operações que tiveram, principalmente a Operação Lança de Netuno. Livro Não Há Dia Fácil. Show de bola. O outro livro chama Dos Heróis. Inclusive tem um filme chamado Dos Heróis. Quem quiser assistir... assista o filme. Eu li o livro, eles fazem uma fantasia bacana no filme, muito 10, muito parecida. É um filme daqueles filmes que você começa a assistir do começo ao fim, muita emoção, e com fatos reais, né, que realmente aconteceu, né? A gente não sabe se foi exatamente aquilo, mas eles passam, através do filme, desse filme Dos Heróis, você se sente lá no filme também. Para a gente que é guerreiro, né, Marcos? A gente adora isso. A gente se sente lá no meio deles, lá. Sim, a gente é dado por essas coisas, né? Sempre gostei de estudar história, sempre estudei o Oriente Médio. Aí, graças a Deus, surgiu essa oportunidade de eu fazer o estágio e aí complementou. Então, quer dizer, foi show de bola para mim. Né? Então, só para a gente continuar o raciocínio... Sim, vai, desculpa atrapalhar. Se você quiser dar um tempinho para mim falar alguma coisa, eu não vou te incomodar mais, não. Você fala que às vezes. Pode me interromper. Eu estou aqui assim que eu estou anotando, se não passa, aí eu não vejo mais depois. Tem muito amigo na live. O doutor Milico está aí, o doutor Gabriel. Não, show de bola. Então, o que aconteceu? Os curdos foram para a guerra, os curdos conseguiram derrubar o Estado Islâmico, conseguiram acabar com o Estado Islâmico, inclusive teve uma operação do 75 Rangers, se não me engano, e eles conseguiram... Marquês, agora eu vou ter que te parar, Marcos. Espera aí, agora eu vou te parar. Falta 20 segundos para a live cair. Ela vai cair, eu vou deixar ela salva aqui, e eu entro de novo, você entra, ó, 15 segundos, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ela vai cair, eu vou deixar ela fixada lá. Rápido, eu vou salvar, você já falou 1 hora, meu irmão. Você já falou 1 hora.
Passa tá? rápido demais. Ela vai cair sozinha.